Olá! No programa Em Tese de hoje, você vai ver o papel da UFPR em um projeto nacional de combate à dengue. Aqui no estúdio recebemos uma pesquisadora que ajudou a elaborar uma lista com mais de 40 mil espécies da flora brasileira. E ainda, um estudo revela questões históricas da formação da elite no Paraná no século XIX. O Em Tese começa agora. A riqueza da flora brasileira é indiscutível e agora as inúmeras espécies estão catalogadas em uma lista que contou com o trabalho de pesquisadores de todo o país e também de fora. Para falar mais sobre o projeto, a gente vai conversar com a professora Elide Pereira dos Santos, do Departamento de Botânica da UFPR, que participou desta empreitada. Olá, professora Elide, tudo bem? Tudo bom. A lista de espécies da flora do Brasil reúne mais de 40 mil espécies, professora? Isso, a gente conseguiu nessa lista repertoriar todas as espécies de plantas do Brasil, que nós conta com quase 41 mil espécies, e dentre estas nós temos mais de 30 mil dessas espécies são as angiospermas, que também são várias famílias, gêneros, espécies. E nesse projeto participaram cerca de 400 pesquisadores em taxonomia vegetal do Brasil e do exterior. São pesquisas de anos aí desses estudiosos. Exatamente. Cada pesquisador taxonomista, na verdade, ele acumula informações ao longo do tempo, cerca geralmente de mais de 20 anos de trabalho, que ele tem a informação de todas essas espécies, que já foram descritas, localidade, onde essas espécies ocorrem, e essas informações todas foram passadas para um sistema online, um banco de dados que hoje pode ser consultado por toda a comunidade nacional e internacional. E não havia uma lista como esta? Não, na verdade as informações todas eram fragmentadas em diversos tipos de publicações, desde antes de Linneu. Exatamente, espalhadas, e hoje a gente conseguiu repertoriar todas essas informações num site para disponibilizar ao público geral. E são espécies nativas do país? Exatamente, essa lista, primeiramente, são as espécies nativas que ocorrem naturalmente no Brasil. Foram incorporadas algumas espécies também que são, a gente chama de subespontânea, que foram introduzidas e hoje já começam a vegetar naturalmente no Brasil também. Então, algumas espécies muito conhecidas também foram colocadas na lista. E de que forma a senhora participou? Então, na verdade, eu trabalho com uma família Lamiaceae, que é uma família com bastante interesse culinário, medicinal, é a família de orégano, menta, lavanda. E eu trabalho especificamente com o gênero sálvia e outros gêneros também. Inclusive, a senhora trouxe algumas fotos para a gente mostrar aí para o público. Exatamente. Vamos para a primeira, então? É porque as espécies de sálvia, tem muitas delas que são utilizadas como ornamentais. Nesse caso, essa espécie vermelha é uma espécie brasileira e que hoje é utilizada nos jardins do mundo inteiro como uma planta ornamental. Tem ela a azul é uma espécie que vem do México e que também foi usada bastante como planta ornamental. A próxima, então, é essa espécie que é uma espécie brasileira, bastante rara já no Brasil, bastante cultivada, mas nativa, ela é bastante rara de ser encontrada geralmente no Rio de Janeiro, onde ela é espécie. Não é? Exatamente. Então, ela chama Salvia splendens, exatamente por essa beleza que ela tem. As espécies mais conhecidas nesse gênero Salvia são espécies medicinais. Essa daí é a espécie Salvia officinalis. Esse nome, inclusive, do gênero vem de salvo. Então, existem relatos antigos dizendo que a pessoa que tem uma sálvia no seu jardim, ela não morre por conta dessas propriedades medicinais dessas plantas. Então, essa é uma propriedades, por exemplo? Elas têm geralmente atividade antimicrobiana, tá? Então tem vários estudos. O problema todo é que no Brasil a gente não tem praticamente estudos com as espécies nativas do Brasil em sálvia. É um projeto que nós estamos iniciando agora, exatamente com o programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e Farmacologia. É o programa que a senhora participa, né? Exatamente, é o programa que eu participo atualmente. Então, nós estamos iniciando os estudos com essas espécies nativas de sálvia, sabendo-se que espécies que vegetam fora do país, principalmente na Europa, já foram detectadas propriedades farmacológicas
mas a gente não tem estudos ainda no Brasil. E como essa lista, professora, vai ajudar nos estudos com plantas no Brasil? Eu acho que uma dificuldade muito grande que existe ainda na ciência é a utilização do nome correto da espécie. Esse eu acho que era o cuidado maior que nós que trabalhamos com taxonomia, a gente tem de que você tenha que ter um nome certo, específico, né, da espécie, inclusive para outros tipos de trabalho. Por exemplo, trabalha-se com uma planta, com o extrato de uma planta, e como essa planta é muito parecida com outras, às vezes existem equívocos de determinação. Então você pode, inclusive as plantas que são usadas como medicinais, por exemplo, você pode tratar de plantas que são muito semelhantes, às vezes com propriedades químicas diferentes, e as pessoas confundem isso. E o nome é essencial para essa busca de informação. Então, quem trabalha, por exemplo, na química ou na farmacologia, ou mesmo pessoal de ciências farmacêuticas, eles não têm a formação botânica. Então, às vezes, havia erros de identificação, mesmo nome da planta. Inclusive, grafias erradas ou o autor da espécie errado. Então, essa lista a gente consegue hoje, todas as pessoas que trabalharem com plantas, o extrato dessa planta, ele pode consultar a lista e ter a certeza e a segurança daquele nome da planta que ele está utilizando. E essa lista, professora, ela faz parte de um projeto ainda maior? Na verdade, assim, o Brasil é signatário de um convênio, de uma coisa internacional, onde os países membros, né, que foi na Convenção da Biodiversidade, os países membros, a ideia, a proposta maior, inclusive, é ter uma lista das plantas do mundo. Então, os países que assinaram isso, eles tinham como primeira missão, seria a produção de uma lista de quais as plantas que esse país possui. Que é esse catálogo. Que é exatamente isso, quer dizer, ter essa lista de quais são as plantas. E o Brasil foi o primeiro país signatário a ter essa lista divulgada. Então, todos os pesquisadores envolvidos, foi um trabalho bastante amplo, estamos todos muito satisfeitos de poder colocar essa lista online. E a versão escrita dessa lista, ela será agora divulgada num Congresso Nacional de Botânica em Manaus. E também vai ser atualizada agora pelos pesquisadores. Exatamente. Constantemente atualizada. Exatamente. A ideia da lista, quer dizer, é o primeiro momento de ter a catalogação, então ela vai ser constantemente corrigida, atualizada, espécies novas que são descritas vão ser incorporadas. A ideia é colocar mais informações sobre essas plantas. Hoje a gente já tem uma informação boa, você entra e você tem a distribuição geográfica da planta, um exemplar onde você pode consultar e conferir esse nome dessa planta. Nós temos mapa de distribuição, uma série de literaturas básicas para você poder, inclusive, ter acesso a mais informações sobre a planta. E, posteriormente, a gente vai acrescentar mais informações, fotografias e dados maiores sobre as espécies. Professora, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Você encontra a lista que a gente acabou de conversar nesse site que você vê na tela.